Valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa, matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço. Momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental. E na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial. E hoje é com ele, Afonso Mota, Centro Espírita Reviver, Ananindeua, Pará. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Reencarnação. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos ou 2 pés seres lançados no fogo eterno. Jesus, Mateus capítulo 18, versículo 8. Unicamente, a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Em muitas ocasiões, falou-nos Jesus em seus belos e sábios princípios. Esta passagem de Mateus é sumamente expressiva. É indispensável considerar que o Mestre se dirigia a uma sociedade estagnada, quase morta. No conceito das lições divinas que recebe, o cristão, a rigor, apenas conhece de fato um gênero de morte, a que sobrevivem a consciência culpada pelo desvio da lei. E os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas sem atitude espiritual edificante, de alma endurecida e coração paralítico. A expressão melhor te entrar na vida representa solução fundamental. Acaso não eram os ouvintes pessoas humanas? Referia-se, porém, o Senhor à existência contínua, à vida sempre, dentro da qual todo espírito despertará a sua gloriosa destinação de eternidade. Na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus o motivo determinante dos renascimentos dolorosos, em que observamos aleijados, cegos e paralíticos de berço que pedem semelhantes provas como período de refazimento e regeneração indispensáveis à felicidade por vindoura. Quanto à imagem do fogo eterno, incerta nas letras evangélicas, é recurso muito adequado à lição, porque, enquanto não se dispuser a criatura a viver com o Cristo, será impelida a fazê-lo através de 1000 meios diferentes. Se a rebeldia perdura por infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão igualmente com fogo material, que existirá na Terra enquanto seu concurso perdurar no tempo, como utilidade indispensável à vida física.
O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999. Estamos no ar há 25 anos. Até hoje foram produzidas 1.347 edições. Programa Espírita Terceira Chamada, cumprindo o seu papel de divulgação da doutrina espírita. Afinal de contas, é a doutrina, é a ciência, é a filosofia que está conosco desde 1857, desbravando o mundo espiritual à nossa volta, dando início, inclusive, a novos experimentos científicos de outras ciências, como o caso da astrofísica, que hoje define o mundo espiritual como universos paralelos. Doutrina espírita no coração dos homens, trazendo também a mensagem de Jesus, resgatada da forma e da pureza com que ele divulgou o reino de Deus, porque todos nós somos de origem divina, precisamos conhecer as suas leis, e ele sinalizou: Jesus, ainda tenho muito que vos dizer, mas não irás entender agora. E prometeu que no futuro chegaria sim o Consolador, que iria resgatar e acrescentar algo mais. Então fique ligado, porque o Terceira Chamada de fato é um programa espírita. E como o nosso programa visa o esclarecimento e também a razão de você estar na carne, e também de almas notáveis que fizeram sacrifícios para que doenças fossem descobertas, Nonato França traz uma curiosidade bastante interessante, principalmente você que é pesquisador, você que é um desbravador, que quer conhecer as coisas. Nonato França, que curiosidade é essa? Pois é, Douglas, meu boa noite a todos, não é? A história de um médico, não é? O médico Barry Marshall estava convencido de que a bactéria H. pylori, que causava úlcera no estômago, porém ninguém acreditava nele. Como testar teorias em cobaias humanas se era proibido? O próprio bebeu a bactéria, desenvolvendo úlceras estomacais em poucos dias. Tratou-se com o uso de antibiótico e ganhou o prêmio Nobel por sua descoberta. O mais interessante daí, Douglas, não é o prêmio em si, não é? Mas a satisfação de mesmo assim colocar-se em risco, mas tendo a certeza de que estava ali fazendo um benefício para a humanidade. Sabe o que eu acho interessante, Nonato? A convicção. Quando você tem a convicção de que seu estudo é sério, que você já chegou à devida conclusão, o sacrifício sempre vale a pena, porque você prova. Dizemos na doutrina espírita que a convicção te leva à certeza. Isso. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ela, Márcia Libonati, Sociedade Espírita Lírio do Vale. Palavras de otimismo. Se você ainda é estudante, aproveite o tempo ao máximo. Pense nos esforços de seus pais em mantê-lo no colégio. Se você não estudar, está maltratando o dinheiro de seus pais. Aproveite o período escolar para aprender e não apenas para passar de ano. Forme uma base de conhecimentos sólidos que lhe garantam a vitória na vida. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaques, que já está no ar. Fatos e notícias em destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e notícias em destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, a ADEPA, possui suas plataformas digitais Instagram, Facebook, YouTube e informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. Fique antenado, sabe por quê? De repente, pode ter uma instituição espírita pertinho de você e você não está sabendo. E o endereço
eletrônico da ADEPA é este: AD-PA. Repetindo, AD-PA. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto, estará fazendo uma viagem ao movimento espírita e suas atividades. Alguns. Sabe por quê? Nós temos expositores espíritas, a ADEPA, que fazem visitas a algumas instituições. E, ao mesmo tempo, nós estamos jogando nessas plataformas digitais, principalmente no Facebook e YouTube, palestras. O próprio programa Espírita Aqui, Terceira Chamada, está no canal YouTube. Você perdeu ou então você quer passar para outra pessoa, pois o assunto lhe interessou, pode compartilhar. Seja também um grande propagador da boa mensagem, porque todos nós queremos felicidades, saúde e paz. E como a doutrina espírita é uma ciência, o Terceira Chamada faz o seu papel, mas também sinalizando o endereço de algumas instituições espíritas. Nós estamos focando em algumas instituições espíritas no interior do estado do Pará. Exemplo, o Centro Espírita Abnegados no Bem, em São Caetano de Odivelas, ele fica localizado à Travessa Benjamin Constant, sem número, Centro. Atividades, segunda e sexta-feira. Centro Espírita Bênção da Paz, na cidade de Colares, Pará, Rua Curuçá, sem número, Centro. Atividades, todos os sábados, às 19h30. Centro Espírita Videira de Luz, em Salinópolis, Pará, localizada na Rua Eurico Cassiano, sem número, antiga Rua do Fio, a 200 metros do Trevo do Atalaia. Atividades, segunda, quarta e quinta-feira, sempre às 19h30. E tivemos, inclusive, ontem com Afonso Mota, médico espírita, cuja o assunto foi bastante interessante. Nosso pensando forma a vida que temos. E houve perguntas. Essa palestra, inclusive, já está nas plataformas digitais Facebook e YouTube. Você que quer conhecer um pouco mais sobre a sua condição física e o que você está pensando, vá lá, pois a palestra que o Rômulo Leite fez no Videira de Luz já se encontra nas plataformas digitais da ADEPA. Conheça o Espiritismo, conheça o movimento espírita através das plataformas digitais da ADEPA. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se ligue agora no sucesso Grupo Sintonia, ao que tem lhe dará. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube, depois eu volto. Deixou, a semente morreu sem brotar. Em vez de culpar o destino, lembra os cuidados que deixou faltar. Todo solo que o pai entregou, sem ter água se pôs a rachar. Em vez de acusar o destino, lembra os cuidados que não soube dar. O bem que o pai te oferece é terra para semear. Precisa de esforço e trabalho, por isso ao que tem lhe dará. Aquele que recebe a terra precisa lavrar pra semente brotar. Brotar. Entrega a tua vida ao trabalho, atira a semente no chão. Cultiva entre o solo sagrado, que é dentro do teu coração. A paz, o amor e a bondade, e assim cumprir a tua nobre missão. Se no campo que o pai lhe deixou, a semente
semente morreu sem brotar. Em vez de culpar o destino, lembra os cuidados que deixou faltar. Todo solo que o pai lhe entregou, sem ter água se pôs a rachar. Em vez de acusar o destino, lembra os cuidados que não soube dar. O bem que o pai te oferece é terra para semear. Precisa de esforço e trabalho, por isso ao que tem dará. Aquele que recebe a terra precisa lavrar pra semente brotar. Brotar. Entrega a tua vida ao trabalho, atira a semente no chão, cultiva em teu solo sagrado, que é dentro do teu coração. A paz, o amor e a bondade, e assim cumprir a tua nobre missão. E vamos à nossa viagem ao mundo das curiosidades. Curiosidades científicas, corpo humano. Você conhece seu corpo humano? Tome cuidado, nós somos almas imortais de passagem no corpo humano em mais uma reencarnação. Vamos cuidar da saúde, sabe por quê? Olha o que o Nonato França trouxe aí. Ok, Douglas, que serve e nos alerta também. Ficamos vermelhos em momento de fúria porque o nosso coração está batendo mais rápido para bombear mais sangue para os músculos, fazendo com que o nosso corpo se prepare para uma possível luta. No entanto, Douglas, isso não faz tão bem assim para nós. Embora seja digamos assim, um momento em que o coração faça com que a gente, se prepare para uma possível luta, a raiz de toda essa circunstância está na fúria, que não faz mal, que não faz bem. E se você estimular também a ter mais sangue, vai, inclusive, às vezes romper veias dentro do seu corpo. Corre tudo isso. Então, tenha cuidado com essas circunstâncias. Isso, agora aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ela, Marcele Bonatti. Minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Palavras de otimismo. Estamos vivendo no século da luz. Não se deixe arrastar por ilusões, embora bem intencionadas. Raciocine imparcialmente e nada aceite sem entender. Se não compreende alguma coisa, não a rejeite. Procure aprofundá-la pelo estudo. Não se conforme com a pior das escravidões, que é a escravidão mental. Nascemos para ser livres e só seremos quando raciocinamos livremente. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, O Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência, pesquisa, comprovação. Fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 20 de maio de 2024. Mãe de adolescente esfaqueada pelo ex fala sobre ataque. Caso aconteceu em Ananindeua no dia 3 de maio. Mãe e filha foram golpeadas. Autor Rafael Miak, com informações de RBA TV. A mãe de uma adolescente que foi vítima de uma tentativa de feminicídio no início de maio, em Ananindeua, na região metropolitana de Belém, deu entrevista à RBA TV nesta segunda-feira, dia 20. A mulher de 52 anos lutou com o ex-namorado da filha, que tentava matar a menina após ela pedir para terminar o relacionamento. Ele golpeou as duas com uma faca de cozinha. O adolescente de 17 anos foi apreendido em flagrante e responderá por tentativa de feminicídio.
Eles estudavam juntos na mesma escola. Ela começando o primeiro ano do ensino médio e ele no terceiro ano. Nonato França, vamos começar por você. Sabe o que eu acho interessante? É a precocidade da população mundial hoje começar a namorar, ter as suas convivências sexuais. Isso chega a ser realmente um desafio para os educadores. Procurar fazer com que alguns pais entendam que as coisas muito precocemente fazem barulho quando não são bem administradas. Não é que nós estamos querendo, olha, não é para ninguém namorar com 15 anos, não é isso, mas a questão da educação familiar, ela sempre tem que ser revista, né, Nonato? Com certeza, Douglas. A natureza não dá salto. Tudo tem o seu tempo no momento adequado. Isso nós aprendemos com os nossos pais, não é? E transferimos isso para os nossos filhos. É claro que a modernidade e o tempo, que tem essa velocidade toda de vida, nos propõe a achar que a vida para nós ela é curta demais. Não é curta. Elas são os tempos certos, do começo até o fim da nossa vida aqui na Terra. Então, dentro desse aspecto, o que me faz lamentar muito, né, foi essa questão da situação em que esses dois jovens, em um mês, não é, aconteceu tudo isso. E o que mais interessante que eu pude perceber, eu assisti a entrevista da mãe, é que eu procurei no olhar daquela mãe qualquer sentimento de raiva e não encontrei. Olha, Foi, mano. Eu achei interessante. Ela, durante a reportagem que fazia os questionamentos, o repórter lá sobre ela falou da defesa, ela foi enfática que o objetivo dela naquela hora era simplesmente salvar a vida da filha dela, mesmo que viesse a morrer. E ela lutou com todas as forças. Mas eu não vi em nenhum momento ela falar daquele jovem com ódio, com vingança ou com rancor. Não vi. Então é de se lamentar que essas circunstâncias aconteceram, né? As pessoas acham que é normalidade isso daí, né? Parece ser, mas não é. E aí, a gente trazendo aqui para o nosso conhecimento espírita, veja bem, e um mês despertou naquele jovem a concepção de posse, não é? Não é mesmo? Sim. E ciúme, ou qualquer coisa que seja nesse sentido, que são aquilo que nós retratamos e nós falamos tanto na doutrina espírita, que são as paixões inferiores. Exatamente no momento daquele de adolescência e de conhecimento que foi na escola, veio essa situação lamentável. Márcia de Bonatti, a nossa ideia aqui, a nossa proposta não é proibir, até porque, como o Nonato falou, o mundo é a caminhada, muitas coisas surgindo, tecnologia, modernidade. Mas a gente tem que começar, a gente nunca tem que esmorecer a questão da vigilância comportamental dentro de casa, né? Exato. É o controle emocional, ter controle naquilo que a gente está sentindo e ver se aquilo está certo naquele momento, correto? E principalmente nos nossos filhos, né? Os nossos filhos, o que a gente está repassando para eles, para que eles possam compreender a nossa ação como mãe e perceber em nós mesmos como vamos reagir. É essa a grande ideia. E assim, a maturidade é alcançada a partir da vivência. Nós no Espiritismo, nós falamos que a vida é uma escola, correto? E a gente está numa trajetória de vivências. E nessas vivências a gente está aprendendo, nesse aprendizado, como errar. A gente erra sim. Mas nesse aprimoramento a gente tem uma forma de olhar diferente, não julgar. E se não julgar, a gente vê de uma forma que a gente possa aprimorar e não questionar e não punir, correto? E nesse não punir, como que eu vou melhorar a minha reação, minha ação mediante aquela pessoa? Não é isso? Bem. Afonso Mota, você, presidente do 12º CRE, tem as suas atividades doutrinárias e é bastante atuante na evangelização espírita infanto-juvenil.
O Espiritismo tem dado a sua contribuição nas instituições espíritas para que a alma entenda a sua reencarnação, não é verdade? Sim, e usando a primeira frase que tu usaste da educação, eu quero trazer um pensamento aqui que diz assim: corrigir é bom, melhor, porém, é educar. A retificação rude, não raro, produz o temor destrutivo, mas o aperfeiçoamento suave e persuasivo gera sempre o amor edificante. Isto é, queremos mandar as crianças para a escola para serem corrigidas por alguém que também possa não ter valores morais fundamentados. E a doutrina espírita nos coloca: só iremos melhorar este mundo se nós, enquanto pais responsáveis pelos nossos filhos, soubermos fazer a correção, mas acima de tudo, fazer o aperfeiçoamento do conhecimento a cada criança. E a mais dificuldade, gente, é a seguinte: palavras, a criança vai te ouvir, mas os teus exemplos vão marcar com uma diferença gritante. Muito bem. Quer falar alguma coisa, Márcia? Só para constatar, hoje os leitores e os escritores estamos falando da questão da interpretação, né? Interpretação, atos e palavras. Então a gente precisa se atentar ao que nós estamos mostrando aos nossos filhos, se é amor ou se é ódio. Muito bem, muito bem. Então, querido papai e mamãe, educadores, fiquem atentos, o mundo está cheio de desafios, mas lembrando muito bem o que o Afonso Mota disse, não é só palavras, são ações. As crianças, elas realmente aprendem mais observando. Se você está fazendo movimentos nocivos, você está criando seres nocivos. Se você está fazendo coisas boas, automaticamente você terá cidadãos bons ao seu lado. Meus amigos que acompanham a terceira chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore, o Disse Música, ele, Pinduca, 12 horas sem te ver. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube, depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. Muitas horas, 12 horas sem te ver, o meu coração implora com saudade de você. Não consigo muitas horas, 12 horas sem te ver, o meu coração implora com saudade de você. É você, meu bem, tudo que eu quero, nesse teu sorriso eu vejo tudo que eu sempre quis. Teu lábio me encanta, teu olhar venero, esse corpo lindo, meu bem, é tudo que eu quero. Consigo muitas horas, 12 horas sem te ver, o meu coração implora com saudade de você. Não consigo muitas horas, 12 horas sem te ver, o meu coração implora com saudade de você. É você, meu bem, tudo que eu quero, nesse teu sorriso eu vejo tudo que eu sempre quis. Teu lábio me encanta, teu olhar venero, esse corpo lindo, meu bem, é tudo que eu quero. E vamos a mais uma curiosidade, terceira chamada, adora a ciência, até porque o Espiritismo é a ciência e sempre estamos sinalizando as grandes potencialidades do nosso corpo humano.
Detalhe, se você é agressivo, se você é isso, se você é aquilo, vamos ao médico, de repente pode ser hormônios aí que estão super excitados. E o Nonato França parece que fez uma lista aí de curiosidades sobre o corpo humano. O que é, Nonato França? Pois é, Douglas, até eu aqui ao lê-lo, confundiu a minha mente, porque são muitas informações, tá certo, que nos impressiona o corpo humano. Porque o nosso cérebro consegue armazenar 4,7 milhões. Mil milhões, isso, desculpe. 1.000 milhões de livros, ou 670 milhões de páginas da internet. Piscamos em média 25 mil vezes por dia e produzimos de 1 a 2 litros de lágrima por cada 24 horas. O olho humano consegue distinguir cerca de 10 milhões de cores diferentes. Já o nariz é capaz de identificar 1 trilhão de cheiro. É muita coisa, meu amigo. É muita informação, não é mesmo? Sabe o que eu me lembrei agora? Sim. Quando eu estiver fazendo essas viagens longas de ônibus e não levar a minha garrafinha de água, eu vou abrir o celular e ver uma história triste para fazer água. Mas a lágrima, exatamente, litro, né? É bom que a gente saiba de tudo isso. Agora, se vamos usar tudo isso dentro dessas condições, é um tanto quanto difícil, mas é assim mesmo. Curiosidades. Ciência é uma necessidade de todos aí. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ela, Márcia Libonati, Sociedade Espírita Lírio do Vale. Palavras de otimismo. Nossa mente é um aparelho de rádio que transmite nossos pensamentos e recebe os alheios. Mas só recebemos os pensamentos que quisemos. Depende de nós fixarmos nossa mente numa faixa elevada de vibrações de bondade e amor, para que só sejamos atingidos por pensamentos idênticos. Desta maneira, nenhum pensamento de maldade, de enfermidade, nos poderá atingir. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios, sabe qual é? O conhecimento. Senhoras e senhoras, revelações são fatos novos, compatíveis com o progresso intelecto-moral do ser humano. O Antigo e o Novo Testamento são a primeira e a segunda revelação. A terceira revelação é o Espiritismo, conforme profetizou Jesus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espiritismo, como Espírito de verdade, tem 5 livros básicos a saber. O primeiro, o Livro dos Espíritos, contém 1019 questões, abordando temas de ordem física, moral e espiritual. O segundo, o Livro dos Médios, contém a ciência experimental do Espiritismo, estudo da mediunidade e os fatos que lhes são consequentes. O terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, abordando os milagres de Jesus e a importância do seu ensino moral. O quarto, o Céu e o Inferno, esclarecendo sobre as penas e recompensas futuras, anjos e demônios e a situação dos espíritos antes, durante e depois da morte. O quinto, a Gênese, de alto valor científico, tratando da formação e destinação da Terra, também a criação do universo. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Afonso Mota, questão 390. A antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má? E eis a resposta dos imortais.
Dois espíritos não são necessariamente maus por não simpatizarem um com o outro. Essa antipatia pode resultar da diversidade do modo de pensar. Mas à medida que eles se forem elevando, as diferenças se apagam e a antipatia desaparece. Afonso Mota, isso nos chama até a atenção para alguns estudantes de espiritismo, que não são até familiarizados com o livro dos espíritos, quando alegam que alguns, quando eu não vou com a cara do outro, dizem, foram inimigo do passado. Nem sempre é inimigo do passado, né? Isso é uma questão da evolução e da convivência que nós estamos tendo um com o outro, não é? Então quebra até mesmo aquela coisa que as pessoas definem. Não é. O que você trouxe pra gente para acrescentar ainda mais? O que nós podemos acrescentar da seguinte forma é a necessidade que as pessoas têm hoje de saber até dialogar. Porque hoje nós olhamos para alguém e a pessoa já vem perguntando o que é. Já é uma forma tão agressiva que não precisa nem mais ser da outras encarnações. O negócio vai se dando aqui. Nós temos que compreender a necessidade do amor para compreender o outro, até sabermos dialogar. Nós não estamos tendo isso hoje em dia. E as pessoas acham, eu te odeio. Calma, vamos lá questionar de onde é que vem essa antipatia por mim. Às vezes já tivemos casos no próprio centro espírita de um que eu trabalhava, e a pessoa disse, olha, eu detesto escutar a sua voz. Eu digo, meu irmão, então me perdoa que nos dias que eu estiver fazendo palestras, tu vai para outra sala até eu acabar, porque eu sou obrigado a fazer a palestra. E aí a gente vai levando até que ele me respeitou ao final de uns bons anos. Mas aí isso é uma necessidade de alguém olhar o outro e tentar compreender o que é que está havendo na cabeça do outro. Porque se nós levarmos toda a situação apenas para o passado e o presente, como é que se faz? Pois é. Isso me confortou muito depois que o livro dos Espíritos a gente sempre tem que estar lendo e relendo. Isso me confortou, porque todo mundo diz assim, não, é passado, nem sempre é o passado. Tanto é, Nonato, que aí eu me lembrei do meu irmão Golbi Lopes, que eu pedi, Golbi, o que tu encontrou na Bíblia, algo que fosse assim, de encontro mesmo a essa fala? Ele disse, mas não tem. Sabe onde é? Em Miqueias, capítulo 7, versículos 5 e 6. Olha só o que Miqueias falava. Não creais no amigo, nem confieis no vosso guia, daquele que repousa no teu seio. Guarda as portas da tua boca. Quer dizer, se você não está entendendo, fique calado, para que justamente você estude aquela situação, para saber se... Aí vem o espiritismo, para saber se é coisa desta vida ou se é alguma coisa desta vida mesmo, que é a questão da evolução, né? Com certeza. E aí ele prossegue, né, na questão do âmbito familiar, porque é onde a gente tem o maior convívio e as maiores provas. Mas é realmente isso, Douglas, que foi dito aqui por você e pelo nosso irmão aqui. Nós precisamos prestar atenção naquilo que nós ouvimos, daquilo que nós aceitamos como verdade que o outro diz e que muitas das vezes para nós é uma antipatia. Voltando ao assunto dele, eu também já passei por essas circunstâncias de fazer palestra e observar as pessoas que se contorcem nas cadeiras lá, não gostando muito daquilo que se fala. Então, voltando à questão da antipatia, é isso mesmo, tá certo? Não é o problema em si, não é? É como diz Ângela, esqueci agora, Joana de Ângela, não é o que se diz, é como se diz. Mas muitas das vezes é necessário que assim o seja. Então se cria esse ambiente de antipatia por não aceitar aquilo que está sendo dito. E a recíproca é verdadeira, porque acontece com nós. Aí é antipático até na voz, antipático no proceder. Quer dizer, cria essa animosidade gratuita, porque não tem necessidade. É preciso que nós aprendemos a ter a tolerância e a paciência para a gente poder chegar realmente a um denominador comum. Olha, vendo vocês dois falarem, eu me lembrei das nossas curiosidades aqui, já foi até dita, e sempre a gente está recordando que o nosso cérebro, tem partes do nosso cérebro que tem dupla função.
Então, uma vez nós trouxemos uma curiosidade dizendo que a parte cerebral que da fofura e da vontade de reinar com as pessoas é a mesma. Por isso que a gente não sabe, às vezes, se ou faz carinho ou dá aqueles beliscões, mas não com maldade. Então, é uma parte do cérebro. E eu, estudando mais curiosidades do corpo humano, você já reparou que o homem, às vezes, se irrita com a voz da mulher? Vocês já repararam isso? Com certeza. Tem um amigo, essa mulher já está falando... Não é a alma, não é o espírito, mas alguns cientistas detectaram que tem uma parte nossa do homem, no cérebro do homem, que custa processar a voz feminina. Uma parte do nosso cérebro. Não são todos os homens. Então é por isso que tem homem que diz: eu não gosto da voz daquela mulher. Ô, mulher, cala a boca, é porque ele está custando a processar o que realmente ela quer. Depois que ele processa, o que é que vem depois? Desculpa, meu amor. A compreensão. A compreensão. Por isso que homem tem mania de pedir desculpa pra mulher. Mas é isso aí, gente. Então vamos entender o nosso corpo humano, porque desde épocas imemoriais, os profetas e a doutrina espírita vem colaborando. Você não é má. Você não é má. O que falta é você conhecer mais um pouquinho sobre o corpo humano e conhecer sobre o seu próximo. Conheça o espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música, fique com o Grupo Acorde, Canção da Alegria. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube, depois eu volto. Somos companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não fere a Jesus, nem ofende a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto, o combustível da oração. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. O combustível da oração. É certo que haverá dias em que os problemas naturalmente se avolumarão nas lides cotidianas, nos demandando maior dedicação para solucioná-los. Não raro, haverá momentos em que as exigências emocionais se tornarão mais intensas, exigindo-nos maiores esforços para manter o equilíbrio, a fim de não nos perdermos em nós mesmos.
Possivelmente, haverá situações em que as dores morais se intensificarão de maneira quase insuportável, obrigando-nos a esforços inauditos para que não sucumbamos. Vez por outra, compromissos e responsabilidades pesarão nos ombros, pedindo-nos acionar mais e mais as nossas capacidades. Seja qual for a situação que a vida nos ofereça, será sempre a oração o bálsamo que nos dará o sustento, a coragem e a perseverança. Se os problemas e desafios da vida são inevitáveis, será através da oração que eles tomarão sua verdadeira dimensão. Será a prece e o recolhimento que nos permitirão ter a clareza e entendimento para enfrentar nossos problemas. Com a mente tranquila e serena, fruto da oração, da comunhão com Deus, conseguiremos não dar valor excessivo aos problemas, tampouco subestimá-los, não lhes oferecendo os cuidados necessários. Dessa forma, ao nos refugiarmos alguns minutos em prece, estaremos nos dando a oportunidade da reflexão, do asserenamento necessário, da paz íntima, fundamentais para o bom enfrentamento dos desafios da vida. Quando nos colocamos em contato com Deus, nenhum de nossos problemas será solucionado miraculosamente, ou nenhuma dificuldade irá desaparecer de nosso panorama. Afinal, todos os problemas que nos ocorrem são oportunidades de aprendizado e crescimento pessoal. E quando buscamos a oração como recurso terapêutico, poderemos dela usufruir as bênçãos celestes que nos impulsionarão ao bem agir e melhor nos conduzirmos em nossa estrada. Para tanto, não será necessário ritual ou fórmulas pré-estabelecidas. Também dispensável que estejamos nesse ou naquele lugar específico. Onde estivermos, esse será sempre o momento adequado de buscarmos a inspiração divina, o seu amparo e as suas benesses. Portanto, conversemos com Deus, como o filho que divide com o pai amoroso seus problemas, aconselhando-se e pedindo ajuda. Não tardará que a vida nos traga as melhores respostas e os melhores recursos, repercutindo na intimidade de nossa alma. Assim, enfrentando problemas de qualquer monta, lembremo-nos que será a prece a companheira ideal para nos aclarar a mente, apaziguar nosso ânimo e nos indicar quais os melhores passos a dar, frente ao que nos cabe cumprir. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento apoteótico da oração. Um só pensamento? Pode muito, mas vários unidos? Pode e muito mais. Esse é o papel da equipe do Terceira Chamada, trazer esclarecimento, mostrando que cada um de nós somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Não compre a ideia que você nasceu para sofrer, que os seus sofrimentos são injustos. Não, o seu sofrimento não é injusto. O que falta muitas das vezes você é usar o atributo da inteligência. Quando nós usamos a inteligência, nós percebemos que o que nós estamos passando foi por falta de algum movimento que deixamos de fazer ou por algum movimento um tanto infeliz que fizemos, mas que tudo isso é passível de solução. E como é que nós começamos a solucionar os problemas? Indo de encontro ao nosso Criador. Jesus Cristo encurtou o nosso relacionamento com Deus, dizendo: tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê. E a doutrina espírita vem nos colocar diante do cenário da nossa imortalidade. Reencarnação é mais um processo, um estágio na evolução da alma humana, nós enquanto seres imortais e eternos. Então vamos orar. Elevar os nossos pensamentos ao mais alto grau de evolução que nos é concedido. E não pense que você vai estar orando sozinho aí, não. Tem uma pleide de amigos, tanto encarnados, os ditos vivos, como os desencarnados. Os desencarnados são os nossos anjos da guarda, os espíritos guardiões da humanidade. E quando nós lançamos
vibrações positivas, nós sentimos a presença desses espíritos. Quem vai nos acompanhar? Ora, ele, como sempre antenado, ligado, plugado aqui no Terceira Chamada. Meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes, minha mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa, a família Matias, o José, a Nazaré, a Mônica, o Sandro, o Leandro, a Jacira, o Nicolas, Nicael e o Tiago, todos do bairro da Sacramenta. Também no bairro da Sacramenta, o Góis e a Léo, João Renato no Conjunto Marex, Serginaldo e Clarice Vanderlei, Rômulo Leal no Conjunto Maguari, Manuel Bazani no Tapanã, Oriosvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara, Floriano Souza dos Santos, Eliane e Roberto Ramos de seus filhos Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Heloísa, Elade Maria José da cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família na Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosiane Campos e ele, o Miguel Ferreira, Jonathan Paulino e seus filhos Vinícius e Julício, Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Theo e o Charles no Curioltinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Laércio Vera e Maria Lúcia Vera ao Silva, lá no Conjunto Beija-Flor em Marituba, Martins Martins e esposa Eliana e seus filhos Thales de Jesus, Cleito, Cleice e Tailande, todos no Bairro Novo em Marituba, Daniel Melo Castelo Branco e família, Renata, Beatriz, Olímpia e Márcia Valéria, Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena, Eno Manuel de Manacapuru, Amazonas, e aos amigos aqui da RBA, Fábio Cebolinha, Metralha, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Dinan Laredo, Igor Oliveira, Júnior Monteiro e ele, Moacir dos Transmissores. Agora, um minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a oração de fé na voz de Luiz Teixeira, Pai Nosso. Alma irmã, para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos. Mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da prece. Apela com fervor à benignidade da suprema inteligência do universo, Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação, seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade, apela para Deus sempre. Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações capazes de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile e não erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão do caminho, feito de luz no carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro
neste mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, as presenças agradabilíssimas de Nonato França, Afonso Mota e Márcia Libonati. Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização. Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana. Mas antes, a última no limite do tempo com ele, Afonso Mota. Nunca te esqueças que Deus sempre está contigo. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Se você desejar escrever para nós, anote o endereço: ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, Avenida Governador José Malcher, 2642, segundo piso do Centro Espírita Boa Vontade. CEP 66.090, dígito 100, São Brás, Belém, Pará, Brasil. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.